Isso entra muito na relação do nosso ego, né? Como a neurociência ainda até o ego, a relação do ego, que pareceria até óbvio desde sempre que a gente tem que pensar o foco no usuário, mas talvez essa nova era, né, que a Júlia falou, trouxe, voltou, né, o nosso tema inicial ali, que é muito isso, a gente se redescobrir como profissional, entender a nossa real função e também mostrar isso para os nossos clientes, porque muitas vezes é uma demanda até que já vem deles, olha, vem com aquele monte de revistinha, agora não, né, pastinha do Pinterest, já com aquela, né, quantidade, 700 imagens, eu quero a cabeceira desse com aquela outra cama, tá, mas o que tu realmente precisa? Então é uma desconstrução, tanto do profissional, como muitas vezes do cliente também. E até complementando aqui que vocês estavam falando, a Catarina falou que ela fez uma pesquisa no Instagram, o Lori falou do homeworking, home office, eu fiz uma pesquisa com os estudantes da universidade que eu leciono, 70% dos estudantes não tinham espaço de estudo em casa. O que parece tão óbvio, um espaço de estudo para complementar, não tinham, e sentiram muita falta. E desses, eu fiz a mesma segunda pergunta, quantos vão continuar, né, com isso também? Cerca de 60%, 70% vão continuar, sabem agora, né, viram a necessidade. Então, também essa questão da nova era, às vezes pode deixar a gente, nova era, né, como projetar, pode deixar a gente inseguro, porém, a nossa profissão sai muito valorizada, né, das pessoas entenderem, né, entenderem como a gente precisa tratar bem o espaço, né, como, Cris, a psicologia ambiental precisa valer. Cris, fala um pouquinho disso. Até deixa eu só ver. Fala, Cris, fala, desculpa. Eu estava ouvindo o que o Lori estava falando, nas minhas aulas eu sempre falo assim, o espaço, ele precisa ser a materialização da personalidade do usuário. E não a nossa. A gente tem que deixar o ego, né, Marina? A gente larga o ego de lado, né? Eu quero projetar do meu jeito. Não, a gente tem que sentar junto. É o que o Lori acabou de falar. A gente senta junto e vamos construir junto um lugar, né? Não é um espaço físico. A gente vai construir junto um lugar afetivo para esse ser humano. E para isso eu preciso conhecer direitinho quem é essa pessoa. Agora a gente está começando a entender a importância do briefing. Que antes era um negócio... Eu tinha alunos que, assim, eu perguntava, quanto tempo você gasta para fazer uma reunião de briefing com o seu cliente? Ah, de meia hora a uma hora. Eu falei, gente, não conhece nada. Porque com meia hora, uma hora, você não conhece a pessoa que está sentada na sua frente. A pessoa confunde até com um programa de necessidades, né? Quadro de áreas. Acha que isso é o que tem que perguntar. Não, isso é só um detalhe. E quem é aquela pessoa de fato, né? O que ela gosta, o que é importante para essa pessoa, o que culturalmente ela é importante para ela, o que socialmente é importante para essa pessoa, a história de vida dessa pessoa, a história familiar, quem são as pessoas que ela recebe em casa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer experimentar. Eu acho que nunca a gente entendeu tanto a importância da memória afetiva e das experiências, né? A gente sabe hoje, a gente já aprendeu que gerar experiências é a diferença entre você... Gerar experiências boas é a diferença entre você ter bons projetos ou não, né? Então, Isso. E o processo de projeto tem que ser bom também. A experiência do processo de projeto tem que ser bacana para esse usuário também. Porque às vezes o ambiente fica lindo e maravilhoso, mas ele traumatizou com o arquiteto, com o design. Então, o que não é legal também. E isso também acontece no corporativo, né, Catarina? Na tua experiência, como é que tu observas essa relação do briefing e dessa nova era para a área do corporativo? Eu estava sempre fazendo esse raciocínio, porque até então os exemplos vieram muito para o residencial. Então, Marina, você leu a minha... Desligou o teu microfone. Só um minutinho aqui, que teve uma interferência aqui. Dá tchau, então, para todo mundo. Oiê! Oi, lindo! Para quem me conhece, isso faz parte de todas as minhas aulas e todas as minhas lives. Ele tem que vir aqui dar tchau. Faz parte do processo. Então, eu estava nessa... continuando aqui minha linha de raciocínio, vocês estavam sempre comentando, né? O Lori primeiro falou do comercial, depois o assunto passou para o residencial, e aí o Lori entrou nessa veia do coworking, não, do home office, né, do que tem as pessoas têm espaço, não tem, e eu fazendo sempre
ligação para o espaço corporativo. O corporativo ele já veio numa transformação, né? O ambiente de trabalho não é mais o mesmo há algum tempo atrás. Então, a gente já vem aí trabalhando, fazendo projetos para uma geração que precisa se sentir fazendo parte de uma determinada corporação para ela ficar, né? Não é só o recurso financeiro. Ela tem que acreditar no propósito desse trabalho dela. Então, esse espaço que a gente vai projetar para que essas pessoas realmente se sintam bem, sejam produtivas e sejam criativas, tem que gerar esse pertencimento, né? E aí também tem o desafio do briefing, entendimento dessa marca, entendimento do propósito dessa empresa, para que no nosso projeto a gente possa gerar estratégias para que as pessoas que usem esse espaço realmente estejam embutidas nessa mesma linguagem. Porque já se foi o tempo que produtividade era traduzido em colocar todo mundo em baias fechadas, para que todo mundo ficasse carimbando ou produzindo determinados textos. Se você fizer isso, a pessoa entra no YouTube, pode ficar lá fazendo 1000 viagens, né? E aí isso não é mais produtividade. Na verdade, hoje se paga mais caro por ideias inovadoras, né? E para que você inove, você precisa estar num ambiente que te faça bem. E aí eu puxo de novo o link para a biofilia, que aí vai cada um puxando, né, para o seu e a gente fazendo um trabalho coletivo aí bacana. Porque as pessoas, para se sentir bem no espaço, elas têm que se sentir fazendo parte desse espaço, né? E essas pessoas precisam de elementos naturais para se conectar, para relaxar, para sentir bem-estar, para diminuir esse estresse, né, que a gente vive, né, em tempos atuais. Então, o que a gente pode dizer é que esse espaço, como o Lori falou, esse espaço comercial, ele não é tão individualizado, né, no fato do indivíduo único, mas ele tem que traduzir, vamos entender assim, essa personalidade empresarial para que as pessoas que vão trabalhar nesse espaço consigam se sentir, né, ter esse pertencimento no espaço e aí sim dar o seu melhor, né? Dar o seu melhor de forma saudável, né? E não dar o seu melhor do que a gente, né, do que era entendido antes, daquelas metas impossíveis de serem alcançadas e aquele estresse crônico que vai se transformar aí numa doença, etc e tal. Mas aí se sentir relaxada, se sentir bem, né, se sentir em casa, entre aspas, para ser produtivo, criativo, né, sentindo bem-estar de uma forma saudável. E eu acho que a neuroarquitetura, né, puxando aí essa perninha para a biofilia, vem contribuir muito com isso, né? Então, se a gente hoje lembra do espaço que todo mundo conhece, que a gente fala o escritório tipo Google, né? Virou um clichê, mas é isso que todo mundo entende. Então, como que é um escritório tipo Google, né? Além de ter aquele frigobarzinho com a cervejinha, né? Como que é isso, né? Ele vai ter aí elementos de cores que vão incentivar determinados, vamos dizer assim, determinadas sensações, né? Ele vai ter aí espaços menos formais, uma vez que essa empresa vai trabalhar com criatividade, são nesses espaços menos formais onde as pessoas podem relaxar e, de repente, ter ideias inusitadas. Ela entende que as pessoas que trabalham para ela, né, gosta disso. Ela vai ter sempre a conexão com elementos naturais, então sempre vai ter uma vista muito bonita, sempre vai ter luz natural, sempre vai ter alguns elementos de vegetação. O conforto ambiental entra muito nesse aspecto, né? Então, conforto térmico, luminoso e acústico, que a gente já vem trabalhando há alguns anos, ele é muito bem entendido. Então, esse ambiente tipo Google, né, que vamos dizer, lançou uma tendência, né, Marina? Ele vai continuamente sendo replicado, mas não novamente como uma receita de bolo, e sim como uma tendência que essas empresas que trabalham com inovação, de certa forma,
bebem nessa fonte, né? Todas as empresas que surgem de uma startup, e aí a Júlia entende de startup mais aí do que todo mundo, elas têm esse modelo diferenciado de trabalho, modelo diferenciado de raciocínio, para que tenha um produto novo e, obviamente, que ela tem que ter um espaço conectado a isso. E Catarina, falando essa questão de... pode falar, Luri. Não, por favor, Júlia, por favor. Não, eu só ia entrar nessa questão da inovação, né? Às vezes as pessoas acham que fazer inovação é inventar algo que, assim, é completamente novo, brotou, assim, né? E, na verdade, a inovação, ela vem muitas vezes de links, né? De você estar muito atento ao que está acontecendo. Então, eu fiz essa provocação de perguntar para vocês, né, do que vocês estão percebendo, justamente para começar a me alimentar, né, e eu fico com a cabeça aqui fazendo 1 milhão de links. E foi muito interessante eu ouvir, né, numa live de medicina e de psicólogos falando sobre esse momento, e já falando assim, não, a gente trata do paciente, né, quando ele já está com uma doença, mas eles esperando que um novo momento para as pessoas é que os próprios espaços, né, sirvam como uma prevenção para essas doenças. Aí é a nossa área aí de arquitetura, né? E aí lembrei do mestrado quando eu estudei os códigos de obra, que vieram lá dos códigos sanitaristas, de um momento também de colapso de saúde. Era preciso educar o povo e colocar regras que, olha, não é para jogar esgoto na rua, como é que vai fazer esse ordenamento das cidades? E, de repente, agora a gente está num momento que a segurança psicológica, né? Todo mundo está com medo. E se eu pegar? E o que pode vir depois? Então, eu vi também uma outra live de empresas com a insegurança de como é que eu trago meus funcionários para trabalhar? Se depois eu posso ser responsabilizado por não estar garantindo segurança, né, dessas pessoas nesses espaços corporativos. Então, começa a questão da saúde, a saúde mental e a saúde mesmo física, né? A ventilação natural, a iluminação natural, que a gente sabe que são necessárias, agora elas precisam ser comprovadas como elementos para a esterilização desse espaço, de fato. Aí, junto com outra live que eu assisti da Fundação Vanzolini, que eles simplesmente, com uma demanda de todas essas empresas corporativas, criam uma certificação de ambiente saudável para validar para essas empresas, é um checklist da área de arquitetura e da área médica para validar a volta dessas grandes equipes para os prédios. Eles não têm coragem de falar para as pessoas voltarem, né, e se responsabilizar. Então, aí eu fiz essa mistura de muita coisa para falar, né, provocar as pessoas, né, se permita misturar tudo, que da mistura é onde saem as melhores coisas. Exatamente. Lorito, querias falar alguma coisa? Vai lá. E assim, isso que a Catarina trouxe também, né, fortificado ali pela fala da Cris e da Júlia, e também sua, Marina, de novo, não tem a receita de bolo, né? Quando a gente fala dessa cultura Google, a gente primeiro vai entender que a cultura Google ela vem para satisfazer a filosofia Google. E aí, através da filosofia, entende-se que aquela espacialidade deve acontecer, né? Então, tudo isso que a Catarina trouxe, a Catarina tem uma cancha gigantesca aí em projetos corporativos, inclusive muitos deles inovadores, e trabalhando, não vou citar nomes aqui, depois se ela quiser ela cita, mas trabalhando com internacionais entidades que se tem uma preocupação muito grande para isso e para esses fatores. E aí a gente sempre percebe que é a filosofia daquela entidade, né? É a filosofia daquele contratante para isso. Porque, do contrário, se a gente pegar a tipologia e a gente fizer um carimbo, eu sempre digo que a gente corre o risco de ter um ambiente todo colorido com pessoas cinzas, né? Porque se para o meu cotidiano de trabalho não faz o menor sentido uma mesa de pimbolim, não adianta eu colocar uma mesa de pimbolim. Nossa, o ambiente é super sacado, tem uma mesa de pimbolim. E é mais um trambolho, né? Não satisfaz. Então, essas considerações que a Catarina faz, eu acho brilhante isso no trabalho dela, e aí não é à toa que sou fã, junto com vocês todas, é que ela sempre traz a investigação nicho a nicho, né? Então, mesmo quando ela traz proposições do trabalho dela que são extremamente
inovadores, extremamente filosóficos, de acordo com aquela linha, ela toma um primordial cuidado de, ok, essa é a filosofia do projeto, agora vamos pegar as partes do projeto. Será que quem trabalha no administrativo precisa da mesma condicionante espacial de comunicação com esse espaço que o pessoal que está na equipe de web design? Será que o meu tipo de atividade vai nisso? E aí eu acho legal essa sensibilidade, porque a filosofia da empresa como um todo, da entidade como um todo, é obedecida em todos os espaços, mas a cada espaço uma característica primordial para ele, né? E aí vem o que eu já tive a oportunidade de fazer uma live com a Catarina também, falando de biofilia. Isso tem a ver também com a organicidade do espaço. Esse layout, ele me atende ou ele só é bonito? Né? Eu consigo fazer o que eu tenho que fazer? Então, um hábito, por exemplo, que a gente tem no escritório quando a gente vai fazer projeto comercial, por exemplo, nossa, vamos fazer uma loja linda. O que adianta uma loja linda, né? Vamos fazer uma loja que funcione. Então, a gente tem aí os mecanismos para que atinja o público, mas vamos lá conversar com a pessoa que trabalha na loja. E aí também fazendo uma live com a Marina, né? Por exemplo, loja de imobiliário, o pessoal que trabalha ali dando suporte ao cliente, né? Todos eles dizem assim, eu adoro vender o móvel X. Por quê? O que ele tem que você gosta de vender ele, né? Por que essa predisposição para ele? Outros tipos de loja, né? Como que a loja funciona? O que você faz dentro da loja? Como é que é? Porque dependendo do que você está fazendo, a posição de um móvel pode estragar tudo. Pode ser lindo, mas não funciona, não opera, é dificultoso, né? E por aí vai. Tem coisas que estilisticamente são muito interessantes. Eu sempre brinco, né? Nem sempre a foto da capa da revista é o que vai funcionar de verdade, né? Já falei algumas vezes assim, desse exemplo, que às vezes você vai, sei lá, numa casa-cor, bem do nosso universo, né? E aí lá tem um quarto, um dormitório lindo, fantástico, maravilhoso, no meio dele tem uma banheira bem vintage, linda, fantástica. Gente, qual é o ser humano que tomando banho numa banheira não vira um pato, né? Vai voar água para tudo que é lado. E isso bem ali no meio. Então é lindo para ter na capa da revista, né? Mas não necessariamente que vá funcionar. E isso tem a ver com a biofilia também, né? O espaço faz com que eu seja vivo dentro dele também, né? Mas enfim, era só para puxar o da Catarina. Eu queria... eu sempre fico vermelha quando o Lori conversa comigo, então vocês percebem que a cor do meu rosto mudou. Mas eu queria completar justamente dar continuidade a essa fala do Lori. Eu peguei um projeto semana passada de uma área administrativa de uma fábrica de tintas, né? E aí eu vou trazer esse exemplo porque eu tinha todo um discurso montado para extrair, primeiro, né, o briefing básico. Eu preciso entender a filosofia da empresa como um todo, de todos os segmentos, como o Lori falou, né, antes de qualquer coisa. Mas muito da nossa fala veio na fala da empresária. Então, por mais que o ambiente Google seja uma grande referência e ele traduz a filosofia do Google, tem algumas coisas hoje que, por meio dessa pandemia, algumas diretrizes, vamos dizer assim, corporativas, elas ganharam, vamos dizer assim, a entrada delas em outras corporações consideradas até mais tradicionais, elas ganharam um ritmo mais acelerado. Então, o discurso de que o ambiente precisa ser arejado, de que precisa ser ventilado, de que o espaço precisa ser humanizado, não veio, né, do meu escritório, ele já chegou com o cliente. Então, isso é importante a gente enaltecer, porque houve um tempo, e aí a Júlia tem super razão quando fala desse pontinho, né, desse ano que a gente está vivendo, e a gente sabe que a gente faz muito um trabalho de formiguinha, né, porque fazer mais do mesmo é muito simples. E quando a gente quer fazer algo realmente que tem uma consistência, né, deixar aí, vamos dizer assim, um trabalho bem feito, às vezes a gente diz que a gente nada contra a corrente. E a gente que vem trabalhando com essas práticas mais sustentáveis, não foi sempre que elas foram bem-vindas, né? Vocês sabem disso, vocês estão comigo nesse barco, né? Então, não vou dizer aí quanto tempo que a gente tem de mestrado, nem que a gente se formou,
Mas se a gente fosse dar fazer uma live assim, há algum tempo atrás e fosse falar sobre essas questões, a gente teria aí meu pai, minha mãe me assistindo e os pais de vocês no máximo, né? Então não teria tanta gente interessada no assunto. Quando a gente fosse dar uma aula, né, para os alunos, a maioria estaria burbureando ali no final, nossa, que coisa chata. Empresários não estariam atentos a esse tema, né? Porque estariam focados só em como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro. E aí a gente vê que com esse trabalho de formiguinha e entrando mais algumas alterações aí do meio, esse tema vai ganhando uma importância tão grande que o discurso não é só nosso, né? Antes, além do entendimento do que o cliente quer, se a gente entende quais são as necessidades dele, né? Para que isso realmente seja executado, a gente tem que gastar muito tempo de convencimento, né? E é por isso que a gente estuda neurociência, é por isso que a gente vai fazer mestrado, é por isso que a gente vai fazer doutorado. Para quê? Para entender melhor as técnicas e entender melhor como convencer, né? Como não só projetar, mas como justificar bem o nosso projeto, justificar a viabilidade ao ponto disso ser executado. E se isso for bem executado, isso tem retorno, né? Porque o cliente se sente bem, ele vai ter o boca a boca, a gente vai fidelizar e tantas outras coisas. Então, eu digo que muitas coisas que vêm acontecendo, nem vou falar da pandemia, por exemplo, a falta de água que teve aqui em Brasília 2 anos atrás, que faltava água aqui em casa duas vezes por semana, né? Então, chega um cliente no escritório dizendo, olha, eu quero contratar o seu escritório porque eu sei que nos seus projetos você economiza água. Então, assim, você fala, nossa, esse dia chegou, né? Não que a gente queira que um dia falte água, mas eu acho que o que está acontecendo é exatamente agora, né? Esse nosso discurso vai ficando mais popularizado, né? A gente vai tendo menos trabalho de explicar isso para os nossos clientes, porque ele passa a ser uma necessidade. Então, o ambiente Google trouxe uma inovação, mas não só de inovação de ambiente, de uma forma de trabalhar diferente, né? Uma forma de dizer assim, olha, se as pessoas estiverem bem, isso também é legal, né? Você não precisa estar todo mundo doente para poder bater sua meta. Então, de alguma forma, isso vai permeando a sociedade. E é importante que o arquiteto esteja preparado para isso, né? Porque o cliente que vai chegar para a gente, cada vez mais vai ter menos barreiras com relação a esses aspectos. E um movimento diferente também vai acontecer. Eu vou peneirar no mercado, o arquiteto, que a gente não vai conseguir ser generalista o tempo todo, né? Cada vez o cliente... puxar para o exemplo do corporativo, olha, se a minha empresa tem uma pegada de sustentabilidade, por exemplo, quem é o escritório da cidade, que é especialista em sustentabilidade, em biofilia, ele vai ter menos dificuldade de conversar com esse cliente, porque pode ter outros escritórios que acham isso uma balela, uma besteira, etc. e tal. Então, o que eu estou querendo dizer é que esses momentos, né, dessa era, vamos dizer, desse pontinho, ele vai criando transformações mentais, né, de informação, e que determinados assuntos ganham como é que eu faço? Essa velocidade, né, de serem transmitidos. Então, assuntos que para a gente são importantes há muito tempo, a partir de agora você entende isso de uma forma mais rápida, porque as pessoas começam a sentir na pele o que é ter um ambiente sem ventilação natural, né? É um ambiente que não vai poder abrir agora, né? Enquanto o meu vizinho, que se preparou algum tempo atrás para gerar um ambiente saudável, ele vai abrir primeiro, né? Ou, de repente, o meu escritório, que já era humanizado, ele tem condição, mais humanizado, vamos dizer assim, ele vai ter condição de receber as pessoas mais rápido do que outros escritórios que não tinham essa condição. Então, eu acho que, nesse momento... Não sei se eu estou sendo muito otimista nesse aspecto, mas eu enxergo as coisas, né, sempre do lado positivo, né? A gente está sofrendo aí um processo muito difícil, né? Não vou esquecer disso, eu participo disso, mas a gente vai aprender alguma coisa. Quando eu falo a gente, as pessoas como um todo, né? E aí, de certa forma, como vocês falaram, a profissão de arquitetura, que muitas vezes é muito difícil de ser entendida,
muito difícil de ser valorizada, muito difícil de ser explicada também, né? Eu acho que agora fica muito claro que a gente não faz só coisas bonitinhas, né? Que a gente faz espaços realmente, né? Para as pessoas viverem bem, com qualidade de vida, né? E aí, como é importante, vocês viram que a gente fala bastante, né? Que já é quase 7. A gente fala um monte. Mas essa questão de falar, né, é um alerta também para os colegas que estão vendo a gente, como é importante a gente saber explicar o projeto, né? Como é importante a pessoa entender e não só ver um projeto bonitinho, não vender só pela imagem 3D. Não, a gente tem que saber explicar, a gente tem que fazer com que o cliente entenda o porquê de cada solução que foi designada. Porque também, muitas vezes, os nossos clientes, eles vêm além, né, da capa da revista, querer reproduzir, às vezes não é a realidade dele, mas no caso da sustentabilidade / biofilia, com aquela sensação de que, então agora eu vou fazer um ambiente 100% sustentável, que não existe, né? Não existe solução 100%, não existe ambiente que não impacte, né, no meio ambiente, física, qualquer transformação da matéria-prima gera impacto. Então também, infelizmente, né, muitas vezes a mídia ou alguns nichos de mercado passaram essa sensação de que existe uma possibilidade de um ambiente 100% sustentável, e não existe na prática. Tem como agredir menos, como a gente fazer um ambiente mais sustentável, com mais soluções eficientes, mais biofílico. Agora, desconfiem, né, de soluções 100%, por isso que a gente precisa saber ter esse conteúdo, e se a gente continuar aqui, a gente ia até amanhã, né? Até perguntando para a Júlia. Júlia, não sei, tu que estás dominando aí as plataformas todas, né? Porque multimídia, Júlia, aparece aqui em tudo quanto é lugar. Minha meta de confinamento foi, eu preciso, se eu estou aqui, da minha janela, falar com todo mundo, né? E esses encontros, chamar pessoas queridas, né? É uma forma que a gente está encontrando de escape. De, olha só, a gente está aqui conversando e, né, não poderíamos estar, né, se não fosse nesse momento. E eu estou encantada, queria agradecer demais a presença de vocês. Foi uma super aula, né? E a gente sai feliz desse bate-papo com pessoas tão queridas. Agradecer vocês, né, de aceitarem esse convite, que seja o primeiro de muitos. A Catarina já é figurinha, eu não deixo ela fugir nunca na agenda dela. E aí agora já fica a dica aí que quando eu começar a fazer convite é porque eu tô carente, né, de estar aqui no isolamento. Aí eu gosto de live por isso, porque parece que é o novo telefone, né? Antes a gente telefonava para as pessoas, agora a gente faz live. Live é o novo telefone. E vai um na casa do outro, né? Vai então, um na casa... a gente ainda tá aqui, ó. Vocês estão na minha sala aqui, eu tô recebendo vocês, né? Então, gente, muito, muito obrigada. Se vocês quiserem falar para a gente conseguir encerrar. E essa aula, super mega aula, está gravada. Bom, então eu vou começar. Eu queria agradecer o convite, também a parceria de todos esses colegas maravilhosos aqui hoje. O Lori, a Júlia, em especial, que teve a iniciativa, a Cris, a Catarina. E também, assim, eu também sou aquele positivo, né? A pessoa otimista, mas também realista. A nossa profissão foi, sim, valorizada, né? Se a gente pode olhar o meio copo cheio, é esse. Então, aproveitem, né, para ressignificar o trabalho de vocês, estudar bastante. A gente está numa nova era, mas a gente tem o positivo de tudo isso, que nós transformamos os espaços, né? Nossa profissão é maravilhosa por causa disso. As pessoas podem sentir bem-estar, se sentir bem, mais saudáveis nos espaços que a gente projeta. Obrigada para todo mundo. Continuem aí, Lori. Bom, agradecer imensamente, né, de novo, a Júlia por essa proposição de disseminação de conteúdo. E eu acho o que me deixou, além de tudo, feliz, é que a Júlia é muito cautelosa no que ela leva, né? O que ela traz para as pessoas é algo que ela de fato acredita. Então, se nós 4 estamos aqui convidados é porque ela acredita em nós, então eu fico muito feliz por isso. Ela sempre toma muito cuidado de verificar as fontes de informação que ela passa, o conteúdo dela é sempre um conteúdo isento, né? Então, qualificado, isento,
de uma grande pesquisa, eu me sinto realmente lisonjeado por estar aqui, lisonjeado também por estar acompanhando aí o time da Cris, da Marina, da Catarina, até para que vocês entendam essa brincadeirinha da xará, a culpa é minha, né? É porque toda vez que eu estou conversando com Marina e Catarina ao mesmo tempo, eu chamo a Marina de uma, a Catarina de outra, enfim, vou fazendo isso, elas viraram xarás. Né? Mesmo Marina e Catarina ser diferente, a culpa é minha, eu assumo a culpa aqui. E extremamente lisonjeado, muito, muito obrigado pelo convite, Júlia. E obrigado, meninas, Cris, Marina e Catarina, pela parceria aí nesse bate-papo. Realmente foi muito feliz, espero que a gente possa repetir. Sim. Bom, vou me despedir também agradecendo a Júlia, sempre um prazerzão, Júlia, estar com você, né? E aí, infelizmente ou felizmente agora, virtualmente, mas que a gente possa tomar um café aí ou fazer outras viagens, né, Lori? Vamos, gente, saudades de viajar, hein, Lori? Né, meu filho? Né? Então, fiquei muito feliz com o convite, foi muito legal, porque nós 5 comungamos da mesma opinião, seguimos aí o mesmo caminho, então tem que passar muito rápido, saem coraçõezinhos, né? Como vocês falaram, quando eu vejo cada um de vocês falarem, acompanham todos vocês, sou fã, né? Incondicionalmente, e eu acho que a Marina falou com precisão, assim, a gente precisa falar mais, né? Expor mais, divulgar mais, porque se a gente não valorizar essa profissão que aí tendia, né, Marina, a ser desvalorizada, eu acho que ninguém mais valorizar, né? Então, eu acho que essas lives, Júlia, são super bem-vindas, né? Como a Lori enalteceu. Assisto todas, porque você tem um critério aí de seleção, né? Um refinamento aí na escolha, e fico muito honrada de novo, né? Já estamos aí na 3ª live, de novo estar junto aí com vocês. Vocês sabem que eu sou fã da Qualiar e parceira aí eterna de trabalho. Obrigada, gente. Vou finalizar, então. Gente, foi um prazer enorme ter tido essa conversa, esse bate-papo nosso. Espero que seja nós mesmos, né? Porque as pessoas iam falando meu coraçãozinho aqui também, e o olhinho. Então, é muita coisa que a gente tem que aprender. E esses momentos de troca, eu acho fundamental. Eu achei muito bacana. Obrigada, Júlia, pela iniciativa. E eu queria até agradecer o Lori, né, que é o link de nós todos aqui, até explicar para as pessoas aqui, nós somos um time montado pelo Lori para ministrar um módulo dentro de uma pós-graduação, da primeira pós-graduação de neuroarquitetura no Brasil. E, de repente, a gente estava em WhatsApp conversando e eu falei, não, vamos nos ver, vamos conversar sobre tudo isso, vamos alinhar tudo que a gente sabe. E é uma aula, né, que quando começa a juntar tudo e eu fico assim, minha cabeça, eu com certeza nem vou dormir. E aí eu quero agradecer ao Lori, né, por colocar a gente em contato. Ele é o link, né, da gente, possivelmente a gente não se encontraria. E, de repente, a gente está aqui num momento que está todo mundo isolado, a gente está compartilhando e criando conhecimento novo. E isso é algo essencial para esse momento. Então, eu queria agradecer em especial ao Lori. Eu que sou grato a todas vocês aí no time, porque vocês que engrandecem isso, né? E se essa pós-graduação, né, a primeira pós-graduação de neuroarquitetura no Brasil, está sendo o sucesso que está sendo, é porque vocês estão nela, estão contribuindo, estão trazendo tudo isso que vocês têm aí de conhecimento, de bagagem. Então, eu que no fundo sou grato a todas vocês. Então é isso, né, pessoal? Coraçõezinhos! Beijo, corações. Tchau, Fiquem bem, gente. fiquem em Beijo casa, grande. com saúde. Até, obrigado. Tchau, gente.